Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia. E hoje eu pensei de falarmos sobre o 21º Nakshatra da astrologia védica, Uttarshada, que se localiza entre 26 graus e 40 minutos de Sagitário a 10 graus da constelação de Capricórnio. Então ele tem misturado na sua essência tanto a energia de Sagitário quanto de Capricórnio. O seu planeta regente é o Sol, o seu Deva ou deidade são os Vishvadevas, que são os princípios universais. O seu símbolo são as 4 pernas da cama ou a presa do elefante. Suas estrelas fixas são Sigma Sagitário e Zeta Sagitário. Sua motivação é por libertação, é um nakshatra movido para buscar moksha. Então sua associação Trimurti é com Shiva, que da Divina Trindade é a entidade que destrói a ignorância para que a verdade possa ser pronunciada. O seu animal totêmico, ou o Yoni, é o suricato macho, caso você esteja utilizando o sistema de kutas ou a comparação da compatibilidade dos nakshatras lunares. Saber o Yoni do nakshatra é importante. A sua Shakti, que é a sua força deste nakshatra, ensina o indivíduo que a base de cima é a força para vencer. A base embaixo é o objetivo que se pode vencer. E o resultado disso tudo vai tornar-se invencível. Então, Uttarshada significa que ele é o nakshatra sucedente de Purvashada. Então, Purva é aquela que é a primeira e Uttar aquela que é a segunda, como acontece com os outros nakshatras, os Falgunis ou os Bhadrapadas. E enquanto Purvashada é aquela que é a primeira invencível, Uttarshada é aquela que é a segunda invencível. Então, este nakshatra precisa aprender a colaborar com todas as pessoas que podem ajudar na causa para o bem comum. Então, este é o nakshatra que nos ensina a entrar na constelação Arta, que é Capricórnio, dentro do terço sátvico. Então, você vai ter que aprender a desempenhar um objetivo material que seja para o bem de todas as pessoas e não só para ganhos pessoais. Então, você vai ter que aprender a ser o líder de um grupo, porque pelo fato da regência de Vinshottara e Dasha de Uttarshada ser o Sol, Surya é aquele que é o centro. Então, você vai ser o centro da liderança de uma equipe de trabalho ou de uma causa humanitária. E você vai ter que aprender a convencer as pessoas que não simpatizam com você, como, por exemplo, rivais políticos ou rivais ideológicos, mas conquistar o coração dessas pessoas. Então, é aprender a converter um inimigo num aliado. Então, para você fazer isso, você vai ter que colocar a vaidade de lado. A vitória aqui vem lentamente. Então,
por trás da grande vitória vão ter 30 erros, vão ter 30 fracassos. E em cada um dos erros você vai ter que aprender a se levantar 30 vezes. E às vezes você vai ter que aprender a se levantar sozinho. Então, essas pessoas, elas podem sentir que estão perdendo tudo. Então, se você tem principalmente o regente do ascendente, o sol ou a lua aqui, você pode sentir que está perdendo tudo. Dinheiro, amigos, prazeres, mas só tem uma coisa que você não vai perder, que é a dignidade ou a integridade. Então, este nakshatra ensina a você ser transparente de corpo e alma, é você emitir uma opinião sobre algum assunto e seguir dentro do seu coração aquilo. Então, se você é um político e você fala sobre o que você acredita que é certo ou errado, você internamente vai precisar seguir aquilo que você prega para as grandes massas. Então, se você for descoberto como alguém que não prega aquilo que se diz em público, você pode ser extremamente julgado e punido por isso. Então, principalmente se Júpiter estiver aqui, por exemplo, do lado já de Capricórnio, porque Júpiter tem debilitação em Capricórnio, então essas pessoas podem ser extremamente julgadas pelas opiniões delas. Então você vai ter que ter muita responsabilidade sobre o que você diz e com o objetivo de não cometer nenhuma injustiça ou ser desumano, porque para você conquistar o inimigo, você tem que humanizá-lo. Você tem que vê-lo mais do que só um rival. Então, que aquela pessoa que está falando contra você, ela tem sonhos, ela tem o seu ponto fraco, ela também é vulnerável tal qual você. E que o destino de todos nós é a morte, porque a simbologia de Uttarashada, uma delas, o que eu acho muito interessante, são as 4 pernas da cama. E a cama é onde nós deitamos e onde nós buscamos descanso e repouso. Então, este nakshatra é o que vai te preparar para o fim. Então, se você tem planetas pessoais aqui, você vai ter que aprender a construir o seu próprio santuário, a sua própria segurança, a sua prosperidade. E essa prosperidade, ela vem com aceitar ajudas de todos os lados possíveis. Vocês podem ser workaholics ou viciados em trabalhos, como se diz. Pessoas que têm uma grande capacidade de sacrifício, como colocar prazeres ou divertimentos de lado e focar num objetivo social maior. E então vocês podem ser extremamente perseverantes, extremamente trabalhadores, extremamente focados no objetivo, como um elefante é focado naquilo que se deseja conquistar, porque os elefantes utilizam as presas para perfurar ou atacar o inimigo, aquilo que é fraco, aquilo que é falso, aquilo que é ignorante. E em Purvashada, o elefante perfura
ele ataca em Uttarshada, ele adquire a vitória e você vai ter que ser persistente nesse ataque. Então são pessoas que podem... este nakshatra é o nakshatra de exaltação de Marte, que é o general, principalmente do lado de Capricórnio. Então essas pessoas podem ser colocadas numa situação de gerenciarem um exército. Mas a vitória pode não vir no seu tempo de vida. E existem provas reais de pessoas que viveram sobre este nakshatra, como é o caso de Martin Luther King, que libertou todo um povo contra opressão, porque ele inicia como sátvico, depois prossegue como rajásico e termina sátvico. Então, existe um propósito espiritual sobre aquilo que se quer construir, e no rajas você constrói. E em sattva, novamente, você vê os frutos daquele propósito ser construído e ganha libertação ou emancipação espiritual, e isso pode durar o tempo de uma vida inteira. Então, Martin Luther King não sobreviveu para ver os ideais dele serem manifestados no plano material, mas ele plantou a semente da emancipação em todo um povo. E às vezes essas pessoas podem ver a árvore florescer os seus frutos quando elas já estão num outro mundo, quando elas já estão em outro plano de consciência. E para você conquistar a vitória, você vai precisar dos princípios regidos pelo universo. A ética universal, que é o que os 10 Vishvadevas representam. Os Vishvadevas são os 10 filhos do Senhor Dharma e de Vishva, que era a filha de Daksha. E o primeiro deles é Vashu, que representa consciência, recursos materiais, capital. Então, para você iniciar um projeto, você precisa ter dinheiro e capital, condições financeiras. Mas o que Vashu realmente representa é a visão de mundo sobre o que aquele projeto qual vai ser a semente que aquele projeto vai plantar no consciente coletivo. O segundo é Satya, que significa verdade, virtude, e ser transparente em relação aos seus propósitos. O terceiro é Krato, que representa método, que representa estratégia. Você precisa ter uma metodologia para implementar o seu plano. O quarto Vishvadeva é Daksha, que representa esperteza. Então você vai precisar de malícia e sagacidade para conseguir manifestar o seu projeto. Então, ingenuidade ou infantilidade não funciona mais aqui, porque Daksha representa aquilo que destrói a ingenuidade ou a infantilidade. Kala, que indica tempo, mas representa de fato detalhamento e refinamento. Então, indica que você deve refinar os seus conhecimentos, a sua fala, as suas interações sociais, as suas habilidades diplomáticas. Nada nunca será perfeito, mas você sempre pode melhorar aquilo que precisa para chegar na vitória. Dirti é a paciência, é o nakshatra da paciência, porque Saturno faz muito bem aqui, principalmente dentro da constelação de Capricórnio, é o planeta da paciência. Você regar todos os dias aquela planta e ver a planta crescendo, aquele trabalho do jardineiro,
que requer devoção. Então, Dirti representa você ser devoto e paciente e persistente com o seu projeto e não abandonar no primeiro fracasso, não abandonar na primeira crítica. Kuru, que representa ação, representa a iniciativa, representa sair do plano das ideias, sair do plano das hipóteses, sair do plano do idealismo e arregaçar as mangas e pôr o plano em prática. Então, se você tem o regente da casa 10 aqui, você vai precisar arregaçar a manga para fazer sua carreira funcionar. Se você tem o regente da casa 7 aqui, você vai ter que agir para conseguir fazer o seu casamento funcionar. O nono Vishvadeva, que é Pururavas, é o lamento. Esse é muito importante, porque para você amadurecer o suficientemente para chegar à vitória e ao sucesso, você precisa ter experimentado a derrota. E não o contrário, a vitória não vem sem antes você ter experimentado a derrota e estar familiarizado com a derrota e com o fracasso. Então, aí chega Madravas, que é o último Vishvadeva, que é a felicidade, o regozijo com a vitória. Então, este asterismo especificamente é o que vai te preparar para a sua emancipação final. Neste terço sátvico, é o nakshatra que vai preparar as 4 pernas da cama, que fica no chão, que fica na sarjeta, que fica no solo. Então você deve, para você preparar o destino final de descanso da alma, você precisa ir até a sarjeta e até o fundo do poço, para de lá você reerguer forte o suficiente e assim falar: eu não tenho medo de nada porque eu já perdi tudo, mas só tem uma coisa que você não vai perder, que é a dignidade e a integridade, e isso é o que vai te fornecer a emancipação espiritual para você aguentar toda a pressão social que você vai sofrer dentro do terço sátvico com os nakshatras sucedentes. Com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todo dia, esteja ligado e nos vemos na próxima, minha família. Obrigado.